Boa tarde, fera do segundo ano. Mais uma aula de física aqui para a gente fazer uma revisão, né? A gente dá continuidade à aula da gente da semana passada. Lembrando o título da aula de hoje, o assunto que a gente está, dilatação térmica dos sólidos e líquidos. Este capítulo é importante que a gente, né, trabalhe um tempo com algumas questões e fórmulas para que vocês tenham no SSA do final do ano. Lembrando que também é um assunto que pode ser abordado no Enem. E lembrando, qual é a estratégia da aula da gente? Um caderno que você tem que separar, compra um caderno. A gente comentou isso desde o primeiro dia de aula da gente, né? É importante que você tenha o seu caderno lá. Separa o teu caderno. Tem a escola, separa o teu caderno lá. Educa PE. Separa a disciplina de física. E a gente vai montando sempre um mapa conceitual nessa aula. Eu vou te dando algumas dicas e a gente vai fazendo. As questões você vai observar. É importante que você, se você puder, vai fazer umas continhas aí, porque vai treinando de todo jeito, apesar de que a aula fica gravada para você, mas é importante que você faça exercício, porque se a gente fica parado de frente para uma televisão, né, a gente vai estar assistindo a aula, mas é natural que o corpo da gente relaxe nesse ponto. Então é importante que a gente também faça esse exercício, a gente esteja sentado, anotando algumas observações de teoria para montar o nosso mapa mental, o nosso mapa conceitual. Importante fazeres os exercícios também. Não precisas tu copiares as questões. Deixa a questão aí, dá uma lida na questão e vai acompanhando o cálculo comigo, junto comigo. Porque o mais importante não é copiar a questão. O mais importante é você copiar o passo a passo cálculo, mesmo sabendo que vai estar gravado, mas para que você faça exercício. Tá bom? Então, um caderninho aí do lado, um copinho d'água aí, sentados de frente para a televisão, para a gente dar continuação, né, a fazer mais exercício hoje sobre dilatação dos sólidos e líquidos. Lembrando que foi tema da nossa última aula, dilatação dos sólidos e líquidos, e nós fizemos algumas questões e falamos sobre fórmulas. E nós vamos continuar hoje com exercício, para que no próximo encontro, semana que vem, é o professor Alexandre Nogueira, que vai estar dando a continuidade do assunto. A gente deve se encontrar daqui a 15 ou 21 dias, a gente encontrando a ideia que a gente faça alguns experimentos desse assunto para que você veja na prática como é que funciona a dilatação térmica dos sólidos e dilatação dos líquidos. Beleza? Então vamos lá, vamos para as questões. Vamos dar uma olhada nas questões aqui. Ó. A gente tem a questão 3 aí. Por que a gente está na questão 3? Porque na semana passada, na nossa última aula, nós fizemos a questão 1 e 2. Então a gente agora dá na 3 em diante. Vamos ver se a gente consegue fazer 3 questões aí, para que a gente, na próxima aula, a gente comece a trabalhar um pouquinho de dilatação dos líquidos também. Tá bom? A gente vai ter uma dilatação dos líquidos aqui, uma dilatação volumétrica, e vamos encerrar com a dilatação dos líquidos, mas existem algumas coisas que a gente precisa falar sobre a anomalia da água, que é importante para o Enem e para o SSA. Então a gente vai colocar alguma abordagem, teoria rápida, com exercício, para que a gente possa fazer uma revisão legal, como a gente vem fazendo aqui, eu e o professor Alexandre Nogueira. Beleza? Vamos lá. Vamos dar uma olhada na questão 3 aí. Universidade Federal do Paraná, né? Diz assim, ó. Um cientista está à procura de um material que tem um coeficiente de dilatação alto. Primeira coisa. O que danado é coeficiente de dilatação? Coeficiente de dilatação é um coeficiente, né, um número que vai indicar para a gente como aquele material dilata. Porque, olha, se a gente pega o material e aquece o material, é natural que quando aquece o material sólido, ele ó, aumenta de tamanho. Se a gente esfriar o material sólido, ele ó, diminui. Se esquentar, ele aumenta. Se esfriar, ele diminui. É natural. Só que tem material que eu boto no forno da minha casa, ele aumenta um pouquinho. Tem material que eu boto no mesmo forno da minha casa, durante o mesmo tempo, e ele ó, aumenta muito. Então tem material que aumenta muito, tem material que aumenta pouco, mesmo estando no mesmo forno durante o mesmo tempo. Os materiais se comportam de maneira diferente. Quando a gente analisa o alumínio, ferro, o ouro, níquel, cobalto, latão, concreto, cada material ele absorve calor, né? Ele tem um calor, ele vai esticar, aumenta o tamanho de maneiras diferentes. E quem é que vai dizer isso para a gente? O coeficiente de dilatação. E esse coeficiente de dilatação é determinado em laboratório. Fazem alguns testes, fazem testes e dizem assim, ó, esse material coeficiente de dilatação. Então, quando ele diz assim, ó, um cientista está à procura de um material que tem um coeficiente de dilatação alto, o objetivo dele é reproduzir
vigas desse material para utilizá-las como suporte para os telhados das casas. Então vamos lá. Ele quer um material que tem um coeficiente de dilatação que alto. Sabe o que quer dizer isso? Quanto mais coeficiente tem, mais o material dilata. Se você escolhe um material de baixo coeficiente, ele dilata pouco. Se você escolhe um material que tem um alto coeficiente, é porque ele vai dilatar muito. Então, esta é a primeira coisa que tu vais anotar aí no teu cadernozinho aí do teu lado, para que você tenha esse mapa, tá bom? Faz anotar o seguinte, ó. A gente já viu isso na aula passada, mas é bom a gente reforçar. Anota aí, ó. Bota assim, coeficiente de dilatação alto, bota uma setinha. Grande dilatação. Ó, coeficiente de dilatação alto, setinha, grande dilatação. Agora a gente vai escrever embaixo. Coeficiente de dilatação baixo, setinha, pequena dilatação. Coeficiente de dilatação baixo, setinha, pequena dilatação. Beleza? Então é importante que a gente saiba como é que os materiais dilatam. Se o material tem muito coeficiente, ele vai dilatar muito. Se ele tem pouco coeficiente, ele dilata pouco. Então, ele, cientista, está à procura de um material que tenha coeficiente de dilatação alto. Então, ele quer um material que dilata muito. Nesse caso aí, é o cientista que quer. Você poderia perguntar, e vale a pena a gente ter um material que tenha dilatação alta? Vale a pena a gente ter um material que tenha dilatação baixa? Depende do que você vai, qual é a aplicação. Se você vai usar na engenharia, por exemplo, eu quero botar cerâmica na minha casa. Não é vantagem nenhuma você ter um material que dilata muito, cerâmica. Porque a cerâmica dilata muito, ela vai querer espaço. Como ela não vai ter espaço para onde ela pode subir, rachar o material. Então a gente vai escolher um material que tenha baixo coeficiente de dilatação. Beleza? Só que existem alguns locais que eu quero que o material dilate muito. Se eu quero que o material dilate muito, eu vou escolher um material que tenha alto coeficiente. Ok? Então bora continuar. Ó. O objetivo dele é produzir vigas. Ele quer produzir viga, ele quer construir viga com esse material para utilizá-las como suportes para os telhados das casas. Assim, nos dias muito quentes, as vigas dilatar-se-iam bastante. Lembra aí, ó? Ele usou aí uma mesóclise. Não, dilatar-se-iam bastante. Coeficiente alto quer dizer que dilata muito. Está corretíssimo. Elevando o telhado e permitindo uma certa circulação de ar pela casa, refrescando o ambiente. Vê que sacada o engenheiro teve. Então, ó, vê só, presta atenção. Aqui está a coberta do teu telhado. Aqui tem um suporte da coberta. O telhado está aqui, o suporte aqui. Aí o que ele diz? Quando o dia estiver muito quente, qual é a vantagem? Quando o dia está muito quente, era bom que o telhado, ó, não tem chuva, está muito quente. Era bom que o telhado, ó, subisse para que houvesse maior ventilação. Aí o que ele diz? Espera aí, já que eu quero que o telhado suba, eu vou escolher o apoio dele aqui, ó. Eu vou escolher dois metais que dilatam muito. Porque quando diz esquentar muito, é o metal, pum, dilata muito, ó, ele, pum, aumenta o telhado, ó. O telhado sobe, o telhado subindo, ele se afasta da casa, aí vai ocorrer maior o quê? Ventilação, ó. Quando o dia estiver muito frio, certamente vai chover. Aí ele volta a baixar o telhado, ó. Então, veja só, automaticamente o telhado sobe e desce sem que você gaste energia, né? A própria dilatação faz isso. Muito bonito. Aí diz aí, ó. Nos dias frios, as vigas recolheriam e o telhado abaixaria, não permitindo circulação de ar. Aí ele baixa, não vai ter muito vento, não deixa a casa tão fria, né? Após algumas experiências, obteve um composto com o qual fez uma barra. Em seguida, o cientista mediu o comprimento L da barra em função da temperatura T e obteve o gráfico da figura. Tá aí o gráfico, ó. O cientista disse que esse é o gráfico aí. Ele foi no laboratório, montou esse gráfico. Perceba que no eixo vertical aí, ó, você tem L de comprimento e no eixo horizontal desse gráfico você tem temperatura, não é isso? Ok. Aí vê só agora. Analisando o gráfico, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação linear do material produzido pelo cientista vale. Ele quer achar o alfa do material. Então ele deu o gráfico e ele está querendo achar quanto é o alfa desse gráfico. Cai muito em vestibular no seriado. Ele dá um gráfico e vai pedir a você qual é o coeficiente de dilatação, que é exatamente igual a essa questão que nós estamos fazendo agora. Tá bom? Vamos resolver? Vamos lá. Aí foi o gráfico, não foi da questão? Vamos colocar esse gráfico um pouquinho menor para que a gente possa escrever aí, para que você possa acompanhar o nosso raciocínio. Então, ó, tá aí, ó, vou botar o gráfico está aqui, ó.
Vou colocar ele um pouquinho para a direita, menorzinho. E vamos lá. Vamos lembrar primeiro qual é a fórmula da dilatação. A fórmula que a gente usa para uma dilatação. Está ali, ó, a fórmula, ó, apareceu aí a fórmula. Esta é a fórmula que a gente usa para fazer as questões de dilatação. Então tá aí, ó. ΔL igual a L0, alfa, delta teta. Estão vendo aí? ΔL igual a L0, alfa, delta teta. Eu preciso saber o que é cada membro dessa fórmula aí para jogar os dados e fazer minha conta. A física acabou. A gente tem a fórmula, nós vamos jogar os dados nela e fazer a conta. Mas vamos lá. Primeiro vamos montar. Vamos transformar essa fórmula para atender a pergunta da gente. Vê lá. A pergunta dele qual é? Ó? Analisando o gráfico, é correto afirmar o coeficiente de dilatação. Ele quer que você ache nessa fórmula o valor desse alfa que está no meio. Ó. Parece uma letrinha A. A letra é alfa. Eu quero achar esse alfa daí, do meio. Então, bora fazer o seguinte. Vamos isolar o alfa. Já que eu quero achar o alfa, eu vou segurar o alfa. Eu vou pegar o L0, vou passar para o outro lado. E vou pegar o delta teta, também vou passar para o outro lado. O L0, quando vai para o outro lado, vai dividindo. Então, vai para baixo do delta L. E o delta teta também vou passar para o outro lado. Ele vai dividindo. Vai ficar assim a fórmula. Ó, ó como ficou a fórmula, tá vendo? Ó? Delta L está em cima. O L0 passou para baixo. Passou lá para baixo. E o delta teta também passou para baixo. Pronto. Todas as vezes que eu precisar achar o valor do alfa, é só a gente fazer essa continha aí. Eu vou jogar os valores agora na fórmula do alfa para a gente descobrir quanto é esse alfa. Vamos lá, então vamos lá. A alfa está aí. Vamos começar? Olha no gráfico, vê qual é o valor desse L0 que está embaixo. Sabe o que significa o L0, gente? L0 é o tamanho inicial da barra. A barra estava com que tamanho no início? Olha no gráfico. O gráfico começou em que início? Qual era o primeiro ponto do gráfico vermelho? A linha vermelha é o gráfico. Perceba que o gráfico começou no ponto que mede lá, ó, 2L, né? O L é 2 metros. Ó. Então, ó, quer dizer que a barra tinha que tamanho no início? 2 metros. Coloca aqui, tá vendo? Ó? No lugar do L0, estou colocando o 2. Agora, bora colocar o ΔL. O que é esse ΔL que está em cima? Esse ΔL é o quanto a barra aumentou no gráfico. Vê só. A reta vermelha, ela começa no 2 e ela vai até o outro ponto lá no final. Aí você vai dizer, eita, daí o outro ponto é 220. Cuidado. 220 não está na horizontal? A horizontal é temperatura. Eu estou analisando os dados da vertical. O gráfico começou no 2 e lá no final ele foi para que número? 2,24. Se ele começou no 2 e terminou em 2,24, ele dilatou quanto? Ele aumentou quanto? Ó, olha aí, ó. Sabe por que está 0,24 aí? Porque, veja, o gráfico começou no 2. Lembre que esse ΔL é o quanto a barra aumentou de tamanho. Se o gráfico começou no 2 e terminou no 2,24, mostra que até a barra aumentou 0,24. E esse delta teta aí? O que é esse delta teta? É quanto aumentou de temperatura. A linha vermelha do gráfico começou em que temperatura? 20. E foi até outra ponta. Em que temperatura ela tinha? 220. Então ela estava em 20 e foi para 220. De 20 para 220 aumentou quanto? 200. Né? Vou botar aqui, ó. 200. Porque se estava em 20 a temperatura, o gráfico começou em 20 e foi para 220, ele aumentou 200 graus. Vamos resolver essa conta? Vê o que vai fazer. A alfa, vê só agora. Em cima não tem o 0,24, eu sempre gosto de orientar o aluno a fazer o seguinte. Como tem o 0,24, eu gosto de orientar o aluno assim, ó. Esquece a vírgula. Esquece a vírgula. Considere que o número de cima vale 24. Depois a gente põe a vírgula. Então, ó, em cima está 24. Tá vendo? Ó, vou fazer assim, ó. Embaixo tem 2. Não é, ó? Vou fazer assim, ó. Vê o que eu vou fazer aqui, ó. Vê só o que eu vou fazer aqui. Vou botar assim, ó. Já estou fazendo a conta. Sabe por que eu fiz isso aqui? Vê como a gente fez. 0,24 divide por 2. Esquece a vírgula. 24 dividido por 2 de baixo dá 12, não é? Esquece a vírgula, tá 12. Mas não tem um outro 2 do lado do 200? Divide por 2 de novo. Então eu vou pegar o 24, vou dividir por 2, que dá 12. E vou dividir por outro 2 de 200. 12 por 2 vai dar 6. Lembra que tinha duas vírgulas que nós ficamos devendo? Então, ao invés de 6, vai ser, ó,
0,06. Como eu tirei o 2 de baixo e tirei o outro 2 que está no 200, fica 1. 1 com 2 zeros corresponde a 100. Pronto. Vamos dividir agora esses dois números aí, ó, 0,06%. Aí o que eu vou fazer? Ó? 100, eu posso escrever ele como 10 ao quadrado. E quando uma potência está embaixo, eu posso levá-la para cima. É só levar para cima com o expoente trocado. Então, ó, esse 100 se transforma em 10 ao quadrado. Como eu vou querer botar ele lá em cima, ele fica 10, em vez de estar 10 ao quadrado, fica 10 a menos 2. Vai ficar assim, ó. Ó, tá vendo? Apareceu 10 a menos 2, ó. 100 é 10 ao quadrado, ele sobe 10 a menos 2. Pronto. Você poderia terminar aí. Mas você pode mexer na vírgula para a direita. Tá vendo que a vírgula está 0,06? Você pode mexer assim, ó. Anda uma para a direita ou anda duas para a direita. Você tem que lembrar que cada vez que você anda a vírgula para a direita, você vai diminuir o expoente. Se você andar uma para a direita, você vai lá no expoente e diminui 1. Então, vê o que eu vou fazer. Ó, eu resolvi andar duas para a direita. Tá vendo? Não era 0,06, eu andei duas para a direita. Ó. Eu andei duas para a direita e fiquei com 6. Como eu andei duas para a direita, diminui 2. Eu não tinha menos 2 no expoente? Se eu tinha menos 2, diminui 2, vai ficar ó, menos 2 com menos 2, ó, menos 4. Tá aí, ó, 6, 10 a menos 4. E se a gente for olhar a resposta, ó, botar lá para só ver a resposta, ó, 6, 10 a menos 4, volta aqui rapidinho, ó, letra A, 6, 10 a menos 4. Beleza? Então estão aí os cálculos. Dá um trabalhinho, você pode até perceber assim, mas o trabalhinho é matemático, não é um trabalho físico. O trabalho físico, na verdade, física, ela só está até a segunda linha. Depois é um pouquinho de conta de matemática, de importância de 10. Beleza? Vamos dar uma olhada na questão 4. A questão 4 diz assim, ó, uma questão que vai envolver um pouquinho de área. Fala em área, ó. Uma chapa quadrada feita de um material encontrado no planeta Marte tem área de 100 centímetros quadrados e está a uma temperatura de 100 graus Celsius. A uma temperatura de 0, quer dizer, se a chapa começou em 100 e vai para 0, ela vai ser esfriada, né? Vamos esfriar a barra. Qual será a área da chapa em centímetros quadrados? Aí ele deu, ó, considere que o coeficiente de dilatação do material vale 2,10 menos 3. Veja que ele deu alfa nessa questão. Bora resolver a questão? Eu achei melhor fazer assim, ó. Tá aí a fórmula novamente. Essa fórmula a gente viu na questão anterior, né? Que é a fórmula da dilatação. Delta L é igual a L0, alfa, delta T. Aí, ó a pergunta agora. Qual é o lado da chapa, hein? A chapa tem quanto, gente? 100 centímetros quadrados. Tem um errinho só aí, que o lado não é para estar centímetro quadrado, é para estar centímetro só, né? Vamos lá. Se a chapa é quadrada e a área dela é 100, se o quadrado... Como é que eu acho a área do quadrado? Base vezes altura, né? Se o quadrado tem 100, é porque a base é 10 e a altura é 10. 10 vezes 10 dá 100. Então eu botei aí, ó. O lado da chapa vale 10. Não tem esse quadrado só aí. O lado da chapa vale 10 centímetros. Não é lógico? Se a chapa é quadrada e tem área de 10, porque cada ladinho do quadrado vale 10. Aí continua aí, ó. Delta L não é igual a fórmula do delta L nessa aqui, ó. L0, alfa, delta T. Vamos colocar no lugar do L0? No lugar do L0 vai entrar o lado da chapa. Qual é o lado da chapa? 10. O alfa ele deu, ó. 2, 10 menos 3. Vamos lá, fica assim, ó. O L0 ficou 10, que é esse primeiro 10 que aparece na fórmula. Esse 2, 10 a menos 3 é o alfa que ele deu na questão 2, 10 a menos 3. E depois vem o delta θ, que é o aumento ou a diminuição de temperatura. Quanta temperatura diminuiu, hein? Ela estava em 100. Foi para 0? Diminuiu 100. Então está aí a temperatura. Bora fazer essa conta? Aí vê como é que a gente faz essa conta. Eu faço assim, ó. Eu vou pegar o 2, vou multiplicar pelo número 1 do 100 e pelo número 1 do 10. 2 vezes 1 vezes 1. Vai dar 2. Aí, ó, não tinha 10 a menos 3. Cada zero que você eliminar, você vai baixar do expoente. Ó. 0 a menos 3, corta o 0 do 10. Quando você corta o 0, fica menos 2. Corta mais um 0 do 100, menos 1. Corta mais outro 0 do 100, 0. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a 0. Você tem que saber que 10 elevado a 0 é 1
1 vezes 2, 2 centímetros. Então, ó, o lado da chapa vai aumentar 2 centímetros, cada lado. E não pergunta a área, bora resumir, ó. Veja bem, ó, a gente descobriu que o lado da chapa aumenta 2 centímetros. Aí vê bem, o lado tinha quanto de comprimento, gente? Não era 10? O lado tinha 10. Ele vai diminuir, ó, 2. Como é que eu sei que ele vai diminuir? Porque a chapa vai esfriar. Ele baixou a temperatura da chapa. Então, vai diminuir. Não vai diminuir 2, então o lado vai ficar com quanto agora, hein? 8. Não é lógico? O lado da chapa era 10. A chapa vai diminuir 2. Então, vai ficar com quanto? 8. E como é que a gente acha a área? Ó, como é um quadrado, ó. Se agora o lado tem 8 centímetros de comprimento, então a nova área, a área não é base de altura, ó, 8 vezes 8, que vai dar quanto? 64 centímetros quadrados. É a nova área que está aí, ó, na letra D. É a nova área da chapa. Beleza? Vamos dar uma olhada na questão 5, que fala também em dilatação, no caso, dilatação volumétrica. E a gente vai dar uma olhadinha nessa questão do 5, diz assim, ó. Um balão de vidro apresenta a 0 graus Celsius o volume interno de 500 ml. Determine a variação do volume interno desse balão em ml quando ele é aquecido até 50 graus Celsius. O vidro construído balão tem concentração, foi dado aí. Vê o que ele pergunta, ó. Um balão, ó, determine a variação de volume. Ele quer saber quanto esse balão vai aumentar de volume. Bem fácil. Tá aí, ó. Como a dilatação agora fala em volume, a fórmula é bem parecida com o que a gente aprendeu, ó. A gente aprendeu que era ΔL igual a L0, né? Só que agora é ΔV, V de volume. Ó. ΔV igual a V0. Aí, em vez de alfa, a gente chama de gama, porque volume a gente chama de gama, que parece um Y, né? ΔT. Vamos colocar os dados? Ó, qual era o volume inicial do frasco? O frasco tinha quanto de volume? 500 ml. Eu botei no V0, 500. Quanto é o gamazinho do meio lá? Ó? 3, 10 a menos 6. Colocamos lá, ó. 3, 10 a menos 6. E quanto foi o aumento de temperatura? Está lá na última linha, ó. O vidro vai do 0 para 50. Se ele vai do 0 para 50, ele vai aumentar quantos graus? 50 graus. Aí a mesma coisa, eu vou multiplicar o 3 pelo 5 do 50 e pelo 5 do 500. Vai dar 75. Lembra que cada zero que a gente eliminar, eliminando o zero, a gente baixa o expoente, ó, não é menos 6? Corta o 0 do 50, menos 5. Corta um 0 do 500, menos 4. Corta outro 0 do 500, menos 3. Ó. Vai ficar, ó, 75, 10 a menos 3. Veja que não tem resposta. Sabe por quê, gente? Você, quando acha uma resposta, você pode mexer na vírgula para um lado ou para o outro. Aí vem a opção que eu vou dar. Eu posso mexer, estava em 75. Eu posso puxar uma vírgula para a esquerda? Pode. Se você puxar uma vírgula para a esquerda, toda vez que você andar para a esquerda, você soma. Se você andar uma para a esquerda, vá no expoente e some. Você tinha quanto no expoente? Menos 3. Soma 1. Menos 2. Já está lá na letra A. Mas em vez de puxar uma para a esquerda, eu podia puxar duas para a esquerda? Pode. Ficaria 0,75. Se você puxou duas para a esquerda, você soma 2. Não era menos 3? Soma 2. Menos 3 mais 2, menos 1. Tudo bem, Davi? Se eu quisesse, em vez de ter puxado para a esquerda, ter puxado a vírgula para a direita. Ficaria, ó, 750. Para a direita, diminui. Como você tinha menos 3, com menos 1, menos 4. Isso só foi para a gente treinar um pouquinho matemática, mas a gente dá para ver que a resposta estava lá na letra A. Beleza? Mais uma questão de dilatação. Dá um trabalhinho matemático para fazer, mas é isso aí que a gente faz. Dilatação e a gente vai fazer mais na aula seguinte. Um abraço para vocês e até semana que vem. Tchau!